Você acha, doutora Cláudia, que quando a criança que tem a síndrome de Down não é compreendida, ele tende a ficar agressivo? Ou não? Quando ele não é compreendido, alguma coisa que ele quer. Vamos lá. Às vezes ele quer uma coisa e... Existe uma coisa chamada dislalia, tá? Uma dificuldade de falar na fala. Por quê? Porque, geralmente, a criança com síndrome de Down, ela tem a arcada, a parte oral muito pequena, tem macroglossia, que é um aumento da parte da língua, tá? Aham. E, assim, ele já tem a fala com atraso de fala. Sim. Por causa da... Então, o que acontece? O Enzo, por exemplo, ele tinha muita dificuldade, ele ficava irritado. A gente percebia que ele tinha uma irritabilidade por ele tentar se comunicar e a gente... Às vezes não conseguia. Não conseguia. Então, o que a gente começou a fazer? A gente trabalhar, eu falava para ele assim, eu não estou te compreendendo o que você quer me passar. Vamos repetir com calma? Respira. Eu trabalhava a respiração dele. Sim. Com muita calma. Então, às vezes, repetia a primeira, a segunda, Aham. até a gente conseguir entender o que ele está falando. Às vezes, a gente escorrega, tá? É, normal. Porque, às vezes eu falo para ele, não entendi o que você falou. Uhum. Ele olha pra mim, ai, saco, mãe. Saco não, vamos lá, respira fundo e vamos tentar falar o que você quer. Às vezes, eu até faço, às vezes, proposital, tá? Porque às vezes eu já entendi, mas eu quero que ele pronuncie aquela palavra correta. Perfeito. E aí, às vezes, a gente faz esse trabalho com ele também. Então, assim, é muito interessante o que eu falo, o estímulo... Não tem exatamente, limite. tem que ir até... Exatamente, você tem que estimular. Muito bacana. O Pablo Júnior, aqui no programa, está perguntando, doutora, tem como fazer algum tratamento para evitar a síndrome de Down no início da gravidez? Eu acho que não, porque... Não há tratamento disponível que possa prevenir ou corrigir a síndrome de Down na gravidez. Uhum. Não existe isso. Qualquer um está suscetível a ter um filho com síndrome de Down. Eu, você... Claro, qualquer pessoa. Enfim, Uhum. o que acontece? A síndrome de Down é uma condição genética da translocação do cromossomo 21. Não está no controle humano. Não está no nosso controle, Uhum. tá? Então, assim, qualquer pessoa pode ter um filho com síndrome de Down. Diagnóstico precoce, se você diagnosticou precocemente na gravidez, aí sim, aí você não é intervir, a criança não vai nascer com a síndrome, não, ela já está ali, Uhum. o feto está ali. Tá ali. E já está, Fecundado e pronto. Já está formada ali e tem a síndrome. Sim. Então, ali você pode ter um apoio com o geneticista, com o médico obstetra, com o pediatra, orientando você como é que você vai ser a gestante, como é que vai trabalhar daqui para frente. Exato. Entendeu? Uhum. Aí tem a psicóloga, aí entra toda uma equipe multidisciplinar para trabalhar essa mãe que vai receber esse filho, tá? Exato. Precocemente, se você descobrir. Por exemplo, eu não descobri na minha gestação. Porque a gente faz vários exames. Claro. E um deles é a ultrassonografia, que a gente vê a translucência nucal. A translucência é a medida da nuca, né? Do pescoço e tal. E aí, se for muito curto, pode ser que seja indicado e tal. Uhum. Mas aí o Enzo, a translucência nucal veio normal. Então, eu tive o Enzo, nós fomos só realmente confirmar a síndrome de Down dele com o cariótipo. Depois que ele nasceu, a gente foi lá com suave, pegou uma parte da saliva dele, levou para o laboratório, foi feito um estudo genético e aí realmente confirmou a síndrome de Down. Você acha que falta inclusão social nas escolas, tanto para síndrome de Down quanto para outros tipos de síndrome? Você acha que falta inclusão? Então, vamos lá. Eu tive muitos problemas na parte educacional, porque eu sou uma pessoa muito para frente, à frente do meu mundo. Eu acho que eu vivo em Marte. Então, assim, uma vez quando ele estava no prézinho, uma psicopedagoga, fui com a fono, eu e a fono, para falar sobre os estímulos que tinham que ser feitos na escola. Claro. E aí, na reunião,
o psicopedagogo falou assim, até que ponto eu posso estimular o Enzo? Uhum. Eu olhei para a fonoaudióloga olhou para mim e eu falei assim, não, será que a gente está falando a mesma língua? Não é possível que ela está perguntando isso para você, né? Eu falei, até que ponto você estimula uma criança na sua escola? Foi a pergunta que eu rebati a pergunta. Claro. Até que ponto você estimula uma criança na sua escola? Uhum. Na idade do meu filho. Meu filho tem 4 anos. Ela parou, olhou, a gente estimula com tudo. Eu falei, sim, então, o mesmo estímulo que você vai fazer para uma criança, entre aspas, que você acha normal, fecha as aspas, você vai fazer com meu filho. E aí, quando eu saí da reunião, a fonoaudióloga, essa escola não está preparada para o seu filho. Eu falei assim, não está preparada para nada. Para nada, é. Porque se ela pergunta para mim uma situação dessa, é porque ela não está preparada nem para receber nem um Down, nenhuma criança, verdade, vamos dizer, normal, entendeu? Então, assim, eu tive muitas barreiras, mas uma vez eu tive que trazer uma neurocientista para uma escola, uma neurocientista para saber a parte de linguística para trabalhar qual é o projeto que tem para o Enzo. A escola não tinha um preparo, não tinha um projeto. E aí a gente comecei a bater de frente com a escola. A escola quase me convidou a se retirar com o Enzo. Nossa. Não vou me retirar, vamos trabalhar o Enzo. Claro. Não sou psicopedagoga, não sou pedagoga, mas o Enzo tem que ser trabalhado de uma outra forma. Porque exigiam que eu comprasse livros, que comprasse coisas absurdas. Caramba. E aí eu falava assim, ele não vai ler. Ele não está na fase de leitura. O Enzo não vai ler. Olha só, o Enzo hoje, ele está no último ano, ele vai se formar com a turma dele, ele vai fechar um ciclo. Que bom. Mas o meu filho não vai para a faculdade. Estou consciente. Isso é consciência. Sim. A gente sabe que ele tem as limitações dele. Claro. O que eu quis mostrar com isso? Que ele pode chegar até o último ano? Pode, com as limitações, mas ele saiu de lá. Ele sabe ler, ele sabe escrever. Que bom. É preguiçoso. Muito preguiçoso para ler e escrever. Mas já sabe. Mas ele não vai, porque ele não vai síndrome. Sair de lá sabendo física, química. Não exige isso dele. Claro. Tá? Mas o convívio em pessoas. Sim. Eu sou muito a favor. O convívio social é bom? Você acha que foi bom? Foi bom. Porque, assim, a gente tem que inseri-los na sociedade, incluí-los, porque eu tenho esperança. O Enzo gosta de cozinha. Então, eu vou agora começar a trabalhar a questão de cozinha, gastronomia. Tá? Vai trabalhar com faca, vai trabalhar... E daí? Ele vai aprender. Sim. Ele tem que aprender Ele tem capacidade, claro. Ele tem capacidade, ele tem que aprender, ele tem que ter uma profissão. Sim. Eu não vou estar aqui para semente, gente. É verdade. Eu acho assim, as pessoas pensam que o filho tem... Não, preste atenção. Eu falo, até brinco com ele, você vai trocar minha fralda quando eu estiver velha? Ele, vou, mãe. Eu falei, você vai botar na cadeira de roda e vai me dar banho? Porque, olha, eu vou dar trabalho para você. Ele olha para mim e ri. Uhum. E daí eu pego você no colo. Eu falei assim, não, olha só, presta atenção. A gente tem que criar os filhos para o mundo. É, isso aí. Mesmo que ele tenha as limitações, a gente tem que trabalhar ele para o mundo. Para o mundo. Então, assim, eu quero que ele faça alguma coisa. Ele não vai ser médico, ele não vai ser cirurgião dentista, mas ele pode ser até um ACD, né? Pode ser auxiliar do cirurgião dentista, claro. Tá ali sugando uma saliva para mim, claro. Quem sabe? Eu não ensino, ele vai lá, faz o curso e aprende. Exatamente. Então, assim, ele tem que ser uma pessoa produtiva. A gente tem que ensinar que ele vai ser produtivo. Lógico que a gente não vai ser um cara que vai chegar lá, vou dar aula, não vai. Não vai. A realidade é outra. Sim. Mas a gente sabe que ele tem a capacidade de fazer uma coisa, a grande realidade das escolas públicas, particulares no Brasil que não estão preparadas. Muito atrasados. Na Europa, vou te dizer, eu morei 3 anos lá fora, então eu sei muito bem, vou ser bem catedrática para falar isso para vocês. Quando a criança, principalmente na Espanha, quando a criança nasce com síndrome de Down, os pais têm uma cartilha, tem uma equipe multidisciplinar que acompanha a criança, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento pessoal desse Down. Então, assim, o governo, ele estimula
que a criança tenha todos os cuidados de uma equipe multidisciplinar, mas que estimule qual é a melhor aptidão que dessa criança e desse futuro adulto. Sim. Então, eu descobri lá na época que tinha um DAOs, falava 8 línguas, arquivologista. Inclusive, Caramba. naquele documentário do Luta a Luta, tem um menino, a família polonesa, que ele fala 8 línguas. Caramba. Então, Gente, assim, nada é impossível. Nada é impossível. Sabe? Eu falo... Acho que somos nós que colocamos limite. Coloca rótulo e limite. Porque, olha só, eu conheço o Breno Viola, judoca, luta como ninguém, casado, entendeu? Vive com a esposa dele, com síndrome de Down. Então, eu faço uma campanha hoje muito grande, que eu acho assim que o governo e os estados deveriam trabalhar mais as escolas. Verdade, para poder dar esse apoio. Para dar esse apoio, porque o que precisa é de abraçar a causa com vontade. Exato. Porque quando você tem um filho, não é o fim do mundo. E eu acredito muito no estímulo e na educação. Eu venho de pais educadores, meu pai era professor. Eu venho de uma família que tem tia que é professora. E assim, eu venho de uma família muito educadora de professores. Então, eu vejo que o estímulo, quanto mais o estímulo, o ambiente te estimula a você ser um ser humano do bem. Isso é muito bom. A maneira que seu pai te influenciou, ele como educador, hoje a gente vê isso em você. Eu sou o reflexo. Você é o reflexo. E o seu filho vai ser o seu reflexo, porque você inspira. Então, pode ter certeza que o seu filho, ele te observa. Né? Então, o seu filho te observa. E isso é muito importante. A maneira que você o cuida, o trata. Porque se você o tratasse com impaciência, ele estaria refletindo impaciência. Isso. Você você dá muito amor, muito carinho, eu tenho certeza que ele deve ser um garoto muito carinhoso também, né? Com certeza. Com as pessoas, né? Com certeza. E o que você acha que o governo, o Estado, né? Tá tendo uma obra aqui, viu, gente? Tá esse barulho. O que você acha que o governo, a prefeitura, o Estado, as 3 esferas poderiam fazer mais para poder ajudar não só as crianças portadoras do síndrome de Down, mas de outras síndromes, porque falta bastante isso no país. O que você acha? Falta? Eu acho capacitar profissionais. Nossa, você falou tudo agora. De profissionais. Você falou tudo agora, é verdade. Porque a capacitação dos profissionais que vai mudar a realidade. Enquanto a gente não tiver... Olha, a gente tem profissionais bons, tá? Tô falando assim, trabalhar mais... Para ter mais. Para ter mais. Para ter mais. Enquanto a gente não tiver a conscientização de que a gente pode melhorar, capacitar esses profissionais, é uma cadeia. Entendeu? Verdade. É uma escala. É verdade. Tem que vir lá de cima, educar as pessoas, Exato. Mostrar que não pode existir o preconceito. Sim. E sim o aceito. Exato. Né? A questão da inclusão. A inclusão não pode ser inclusiva, bonitinho, trouxe ele para a escola. Não, a inclusão é incluir realmente esse cidadão como deve ser incluído. Fazer ele se sentir dentro ali, né? Ele tem que estar acolhido. Porque hoje em dia, não vou ser hipócrita. Hoje em dia eu sei quem gosta do meu filho e quem não gosta. Eu sei muito bem aonde ele está incluído, inserido. Exato. E aonde ele não está. E eu falo, a inclusão tem que vir de casa, a inclusão tem que vir na rua. As pessoas não podem, tadinho. Ele não é pobre, coitado. Ele tem uma síndrome, se tratar assim é mas pior. ele tem consciente da síndrome dele. Ele fala, eu tenho síndrome de Down. Ele sabe. Porque eu ensinei a ele, você tem síndrome de Down. E ele sabe o que é a síndrome de Down, se você perguntar a ele. Então, o que acontece? E eu falo pra ele, levanta a sua cabeça e vambora. Porque você é capaz de fazer qualquer coisa como qualquer outra pessoa. Que bom que ele tem você como mãe que estimula isso. Porque hoje em dia as pessoas, é muito fácil você falar, ele não pode. Pode, por que não? Ele pode.
Outro dia foi muito engraçado. Ele queria descer de rapel. Nossa, aí, mais corajoso do que eu. Meu pai falou assim, não, muito alto, você vai deixar? Não, eu falei, não, ele vai. Você quer ir? Aí ele ficou assim, o pai ficou meio retraído, não. Aí eu falei assim, não, ele vai. Você quer ir? Ele olhou pra mim, posso? Eu falei, pode. Você vai deixar? Vai descer. Ele desceu de rapel. Olha isso. Desceu de rapel e desceu muito bem, tá? Que bom que você incentiva. Foi, lógico que foi com um claro, instrutor. proteção, sim. Com proteção, com instrutor, claro. Foi. Ele desceu de rapel. Eu falei assim, quer descer de paraquedas? Tu vai descer de paraquedas. Vai andar de asa delta? Vai andar de asa delta. Isso aí. Você vai fazer tudo o que você quiser. Que bom. Porque a gente não pode limitar. A gente tem que dar... ele aprender a fazer o que ele quiser. Sim, concordo com você. Que bom. Porque às vezes se a mãe super protege, não é legal. Não vai andar, não vai. Porque quando a mãe super protege demais, até uma criança normal, a tendência é que essa criança fique com medo de arriscar. Vai virar um adulto? Medo de arriscar. Vai virar um adulto que acha que tem a mãe dele ali... O tempo todo. O tempo todo. Eu conheci um caso assim. Não pode, a gente não pode proteger. A mãe não pode fazer isso, é perigosíssimo. Não é? Claro que a gente não vai ser... Imprudente. Imprudente, né? Uma delinquente... libera geral. Não é isso. Educar não é isso, né? Mas não. A gente pode... Incentivar pro bem. E ensinar o caminho, o certo e o errado. Exatamente. Né? E, assim, você está de parabéns a maneira que você conduz o seu filho, né? A nossa...